Bom dia, pessoal. É um prazer estar com vocês aqui hoje no Café com Pediatra. Nós vamos abordar o tema de anquiloglossia, quando indicar a correção cirúrgica. E eu sou fonoaudiólogo de formação, trabalho em São Paulo, no Instituto de Saúde, como pesquisadora já há 15 anos. E também trabalho na clínica, porque eu não sou pesquisadora de carreira, eu atuo como pesquisadora, mas trabalho na clínica. Então, desde que eu me formei, eu já trabalhei no SUS durante 15 anos, né, em Hospital Amigo da Criança, banco de leite, ajudei também o Brasil, né, o Ministério da Saúde a implantar o programa Canguru no Brasil, porque o hospital que eu trabalhei era um hospital de referência em aleitamento materno, foi um dos pioneiros a ter o método Canguru. E então a gente ajudou, né, as políticas, a escrever as políticas. Então é uma vasta experiência assim com aleitamento materno. E nos últimos 10 anos o nosso instituto de pesquisa, que chama Instituto de Saúde, ele também dá assessoria para o Ministério da Saúde, como Secretaria do Estado de São Paulo, para a implantação, né, dessa avaliação do freno lingual em bebês. Então eu vou contar um pouco para vocês no final da aula dessa trajetória, alguns produtos que nós produzimos, inclusive um produto que nós temos, né, de um curso EAD gravado e gratuito, tá? Então a gente vem trabalhando com equipes de saúde, a gente já fez várias oficinas em vários estados, e eu vou então passar um pouco para vocês dessa experiência, né, teórica e prática em relação à anquiloglossia. Bom, primeira coisa que eu queria dizer para vocês, como vocês estão vendo aí, um frênulo lingual normal na foto abaixo, que o frênulo, ele é uma parte anatômica muito importante da cavidade oral. Ele conecta, né, a língua às estruturas orais, permitindo uma ancoragem da movimentação da língua. É muito importante a presença do freio. O que nós não podemos ter é um freio que restringe a movimentação, como essa foto acima que vocês estão vendo. Então, a anquiloglossia, ela é tradicionalmente definida como uma anomalia congênita que ocorre quando uma pequena porção, né, do tecido embrionário que deveria ter sofrido apoptose durante o desenvolvimento intrauterino permanece nessa face ventral da língua, limitando seus movimentos. Então, essa é a definição clássica. Atualmente, nós temos um novo olhar, né, para essa questão do freno lingual, porque a partir do trabalho de Mills, que eu vou falar com vocês de 2019, quem não leu, eu indico fortemente que leia, nós vemos hoje o freno lingual como uma estrutura tridimensional, né, que restringe então os movimentos da língua e pode ocorrer nas pessoas em diferentes graus. Então hoje a gente não fala mais numa corda, né, numa banda, num freio como uma estrutura única, mas a gente considera essa questão do freio, de acordo com a inserção, de acordo com a espessura, como um espectro de características, tá? Então, como vocês estão podendo ver aí nesses 4 modelos, né, esse estudo do Mills, ele é um estudo sobre microanatomia do freno lingual. Eles dissecaram anatomias de feto do recém-nascido pré-termo e ficaram, né, esperando a oportunidade, quando acontecesse, né, de haver um natimorto, e eles tinham que dissecar esse feto bem recente para que pudesse haver movimento. Essa é a grande contribuição desse trabalho. Porque quando a gente estuda, né, língua, estruturas, né, em cadáver, na faculdade, em aulas de anatomia, o que a gente tem? A gente tem uma língua endurecida, a gente tem estruturas que ficaram no formol sem movimento, né, gente? Então a gente sempre geralmente vê aquela língua apoiada no soalho da cavidade bucal, né, dura, e se você tentar elevar a língua, você vai ver umas estruturas completamente endurecidas sem movimento, praticamente, né? Então, como eles fizeram dissecação de feto, né, fresco, e tiraram toda essa parte mesmo, né, da língua, do frênulo, da estrutura toda, como vocês estão vendo aí, foi possível entender que o frênulo, na verdade, ele compreende, ele é uma dobra, né, formado por essa dobra que vocês estão vendo aí, na linha média do soalho bucal, durante a elevação da língua. Então, essa dobra, ela compreende camadas, tanto da mucosa oral como fáscia do soalho da boca, algo que antigamente a gente não falava, né? A gente não sabia sobre isso. E tudo isso é responsável por regular essa amplitude de movimentação da língua, mobilizada ou com a elevação da língua ou com a retração, ou seja, com os movimentos. Então, por isso que há um grande, né, espectro de variabilidade, desde da composição dessa fáscia, de quanto se eleva essa língua, de quanto a parte do frênulo interna é mais espessa ou não, tá? Então, é muito importante que a gente tenha um conhecimento anatômico, né, bastante
detalhado para que a gente possa fazer um diagnóstico assertivo, né? Como também o tratamento. Então, a anquiloglossia, o termo anquiloglossia, envolve um diagnóstico clínico, não é simplesmente olhar para um frênulo, né? É uma avaliação anatômica, claro, compreende uma avaliação anatômica do freio, sim, mas também funcional, do movimento da língua, né? Nenhum teste, nenhum protocolo que se baseie apenas numa aparência visual vai poder fornecer um diagnóstico. Isso precisa ficar muito claro entre nós, né? E essa variação na morfologia, como vocês estão vendo aí, são os 4 modelos de novo, né? Olha a diferença que a gente vê entre um e outro em relação à altura das inserções da linha média dessa fáscia, né? Tanto anteriormente à mandíbula como posterior à língua ventral. A gente também vê a diferença do comprimento. Vejam, o comprimento das inserções varia muito, né? O deslizamento dessas camadas também varia, né? Que aparece principalmente também naquele primeiro slide que eu estava mostrando, né? Então, tudo isso, gente, vai trazer diferenciação no diagnóstico, né? Outra coisa que esses autores também trazem é que o termo língua presa posterior é uma nomenclatura anatomicamente incorreta. Então, a gente quando fala, né, em alguma questão que a gente não está tendo uma boa visualização ou que a gente percebe que esse frênulo não está aparente, o certo é a gente dizer que o frênulo é submucoso, tá? E a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Primeira coisa que a gente vai ver, olha, é a elevação da língua num recém-nascido, que difere também de um bebê mais velho. Para que um bom avaliador possa compreender, né, as diferenças, né, e saiba dar um diagnóstico, ele precisa ter prática com recém-nascido, prática com lactente jovem. Então, se o profissional é um profissional, por exemplo, um odontopediatra, um bucomaxilo, que não trabalha com bebês, ai, desculpa. Esse profissional precisa se atualizar, precisa ter mais prática nesse atendimento com bebezinhos, principalmente recém-nascido, porque como vocês estão vendo aí na foto, a elevação da língua de um recém-nascido difere de uma criança maior, que já tem uma ponta de língua, que já tem uma função, não é? E que já consegue movimentar essa língua de uma forma mais precisa. Então não dá para esperar isso na movimentação da língua de um recém-nascido. Mas isso não significa que o problema é o freio, tá? Então, como a gente está vendo aí nessas primeiras fotos, onde está escrito freno lingual normal, vocês veem que a língua tem uma elevação, ela está mais arredondada, ela não tem uma ponta afinada, mas ela tem uma boa elevação. Diferente aqui da parte que está escrito anquiloglossia, que a gente vê claramente, né? A língua em forma de coração, ou uma língua que não eleva muito, ou uma língua que eleva as bordas e não eleva toda. Então, para isso é preciso que os profissionais se capacitem, tanto a equipe, né, que trabalha com o bebezinho logo que nasce na maternidade, quanto também profissionais que trabalham com aleitamento para que eles possam realmente fazer, né, a aplicação de um protocolo corretamente. Como eu estava dizendo para vocês, olha, em relação ao freno lingual submucoso, é esse caso que a gente tem aí desse bebezinho. Quando ele chora, vocês estão vendo lá na foto que ele está chorando, a gente olha assim, praticamente a gente nem vê frênulo. A impressão que dá é que não tem frênulo. Muitas vezes a gente recebe casos no consultório onde pediatras nos falam, olha, acho que esse bebê não tem frênulo, não sei se está com problema ou não, mas acho que ele não tem frênulo, né? E aí, pela visualização, quando a gente faz essa manobra, que a gente manipula, né, a língua, eleva as bordas e toca também esse freio, ou seja, examina, né, colocando as nossas mãos, tendo maior condição para perceber, a gente vê que claramente ele está submerso sobre esse revestimento mucoso da cavidade oral. Então não é que ele não existe, ele está submerso. E muitas vezes a gente só vai ter certeza mesmo desse freio quando a gente fizer a cirurgia. Aí sim que a gente vai te removendo essa primeira camada, né? É que a gente vai saber a espessura desse freio, o quanto ele realmente está atrapalhando. Às vezes a gente acha que nem é tanto, mas ele está sim comprometendo a movimentação da língua. Bom, quem me conhece sabe que eu sempre falo isso nas aulas que eu dou, né, em relação à disfunção oral dos bebês, as dificuldades de sucção e também de anquiloglossia. Por quê? Porque a gente sabe, quem trabalha com aleitamento, né, gente, que nós temos muitos fatores associados que podem dificultar a amamentação e até interromper a amamentação.
fatores vários relacionados ao bebê, como a gente está vendo aí, fatores vários relacionados à mulher, que vão desde até a aceitação da gravidez, né, que as condições de mama, de mamilos, da experiência que ela teve anteriormente, né, com outros filhos, se foi positiva, se foi negativa, enfim. Muitas coisas podem estar acontecendo com essa família, com essa mulher nesse momento, até com um bebê que ficou internado, um bebê baixo peso, prematuro. Então, são outros fatores que podem interferir. E nós sabemos que os fatores contextuais, né, estão abaixo aí, como vocês estão vendo no slide, também são os que mais interferem, né? Toda a questão de fatores socioeconômicos, né, a questão cultural, a questão das políticas também que protegem, né, as mulheres, licença maternidade, paternidade, como a gente está vendo aí, uma grande discussão no momento, né, para que a gente consiga realmente ter uma licença maternidade correta até os 6 meses, não é? Aspectos culturais que muita gente ainda carrega, até profissionais de saúde, infelizmente, né, que não acreditam no poder do leite humano, ainda acham que pode ter mulheres com leite fraco, leite insuficiente, e nisso entra o marketing abusivo, e aí é uma maravilha de uma abertura para vir os bicos, para vir as fórmulas, não é? Então, às vezes, a dificuldade começa de outra natureza, né? E acaba interferindo porque a mulher acaba dando uma mamadeira, ou às vezes uma chupeta, a fórmula, e aí a gente vai tendo um desencadear ruim, né, desse desfecho de amamentação exclusiva, e a causa, hoje em dia, vira o freno. Nem sempre é o freno, a gente precisa muito saber de amamentação. Todos nós, profissionais de saúde que atendemos duplas mãe e bebês, precisamos também fazer um curso sobre manejo clínico de amamentação e aconselhamento. Então, quem não fez, eu também indico fortemente que faça. Esses cursos, eles estão disponíveis, tá? No AvaSUS, pelo Ministério da Saúde. Vocês conseguem, inclusive, um certificado do Ministério, tá? E vai precisar também de uma complementação prática que vocês podem conseguir aí no banco de leite, em algum serviço da cidade de vocês, tá bom? Então, gente, alguns aspectos mais importantes para a nossa aula de hoje em relação à avaliação da mamada é o seguinte: nós sabemos que o recém-nascido e o bebê, né, claro, precisa aprender a abrir bem a boca, como vocês estão vendo aí, né? Então, o fato da gente colocar o bebê logo que nasce no contato pele a pele, né, já fazer o primeiro manejo na maternidade, ter uma equipe agregada que forneça informações relevantes, importantes e faça esse manejo é muito importante para esse aprendizado. Muitas vezes na maternidade, as informações são todas fragmentadas, às vezes assim incorretas. Infelizmente, se o hospital não é amigo da criança, isso a gente vive uma realidade no nosso país difícil, né? Principalmente nos hospitais particulares, né, gente? Em São Paulo, eu atendo um público na clínica, né, que vem dos hospitais estrelados, vocês sabem, e é muito difícil, porque às vezes essa dificuldade começou logo que o bebê nasceu, algum bebê que não aprendeu a abrir muito bem a boca, uma mama mais difícil, maior, um mamilo mais, né, espesso, maior, assim, mais larguinho, né? A gente sabe que as mamas mais pesadas, maiores, são realmente mais difíceis no começo de manejar, né? E aí, se essa mãe, essa dupla não teve uma assessoria, né, desse começo, esse bebê não vai aprender a fazer uma pega correta, né? A gente sabe disso. Então, o bebê precisa, nesse momento, aprender a abrir bem a boca, manter essa pega, ter uma pega firme, né? Onde ele possa realmente ter as bochechas arredondadas, não ter nenhum movimento compensatório errado. Essa parte da língua anterior, como vocês estão vendo na foto de baixo, permanece na frente. Então, o bebê que fecha muito a boca vai esmagar esse mamilo, ou então ele vai apresentar aquele movimento de mordida, se ele não fizer uma pega correta. A pega correta, ela não deve doer. Essa história de que se pega primeiro e vai calejar e vai... Não existe, gente. Ou tá certo ou tá errado. Uma coisa é uma mulher se esfolar um pouquinho, né, no começo, não está sabendo direito colocar, mas com manejo, isso deve ser sanado, né? Então, a principal característica dessa primeira fase, para que tudo ocorra e dê certo, é o bebê abrir bem a boca, aprender a fazer essa pega. Por quê? Porque dentro da boca do bebê nós temos trabalhos, né, de GEDS e colaboradores, que é um grupo de pesquisador australiano, que desde 2008 já comprovou que esse leite sai pelo vácuo, não é pela força mecânica. Não adianta o bebê morder, não adianta ter pressão. A ideia é que realmente haja um vácuo dentro da boca, né, que acontece quando essa língua e a mandíbula é puxada para baixo, né, naqueles movimentos que a gente sabe que o bebê faz depois que ele tem a pega correta.
A mandíbula vai avançar para frente, a língua vem junto como se fosse um bloco, a ponta da língua não sai, como eu falei para vocês, né? A pontinha fica lá na frente, a parte média da língua abaixa junto com a mandíbula, faz movimentos circulares, né? Anteriormente, depois de elevação, depois posteriormente. E aí, cada vez que essa mandíbula e essa língua descem, como vocês estão vendo aí, né? No começo, vocês estão vendo no ultrassom, olha lá, a língua numa posição mais elevada. Então, esse mamilo, ele está encurtado, mas ele, com a pega correta, ele foi alongado, mais ou menos na altura ali da junção do palato duro e mole, né? Então, o mamilo fica lá posicionado. E conforme há essa descida, né, da língua, esse mamilo se expande. Olha a diferença do primeira e da segunda, né, foto aí. O mamilo se expande, os ductos também, eles ficam mais visíveis. A gente percebe que com esse aumento desse vácuo intraoral, esse leite, então, ele é trazido, né, de dentro da mama para a ponta do mamilo e provavelmente, né, para dentro da cavidade oral, quando esse leite vai fluir, tá? Certo? Então, isso foi comprovado desde 2008, né, que foi a teoria do vácuo. Então, desde então, nós sabemos do papel ativo da língua na mamada. Então, não adianta querer meio termo, né? Não adianta querer que esse bebê aprenda se tiver errado, tanto a pega como a extração. Por isso que a gente precisa entender bem de avaliação da mamada. Não é só o bebê pegar corretamente. Ele tem que pegar corretamente para quê? Para que o vácuo aconteça corretamente. Um bebê que muitas vezes pega, né? E a mãe depois fala, nossa, mas eu não sinto que essa pega fica firme, ele fica frouxo, ele solta muito, né? Então, a gente já vai vendo aqui alguns sintomas, alguns sinais de que possa ter algo errado, né? Um bebê que não aprendeu a abrir essa boca, por mais que a gente faça um manejo, ele precisa fechar porque ele não consegue manter o vácuo, né? Se não tem nenhuma projeção de língua, é um bebezinho que você estimula com o mamilo, para ele abrir a boca, ele não projeta a língua de jeito nenhum, ninguém vê esse bebê projetando a língua, ninguém vê esse bebê levando a língua quando chora, né? Às vezes também o bebê começa a mamar e já fica muito cansado, já dorme em seguida, você vê covinhas, aquela força que o bebê faz para mamar, ou esse padrão mordedor, ou mesmo os estalidos durante a mamada, né? Que é aquele barulhinho que o bebê faz, né? Isso é a língua soltando, é uma língua que não está conseguindo se manter na posição elevada, como eu falei, desde o início, né, até o final, para os movimentos. Isso gera um cansaço, né? O bebê, claro, vai ter mamadas aí inefetivas, com intervalos assim muito curtos, ou então são aquelas mamadas que o bebê fica demais de tempo, né? Aquela mulher que não consegue ir no banheiro, não consegue tomar banho, com aquele bebê pendurado no peito, mamadas intermináveis, só que são mamadas improdutivas, né? Com muitas pausas, com muito cansaço desse bebê. Outro sinal importante na amamentação, que também pouco se fala, mas que os estudos agora têm demonstrado também, são sinais gastrointestinais, né? Tem bebês que são confundidos com bebês de refluxo, bebês que estão assim arrotando muito, né? Bebês que regurgitam muito e muitas vezes são taxados como refluxo, são medicados e na verdade não é um refluxo de verdade, são bebês que engolem tanto ar na mamada e aquilo sai de alguma forma depois, né? E principalmente no bebê novinho, né? Sai muito mais até por conta daquela bolha de ar que vem junto o leite, né? Então, por isso, esses bebês muitas vezes apresentam sintomas de desconforto gastrointestinal, né? E confundidos com bebês com patologias. Bom, o resultado é que eu vou ter mamadas, como eu disse, né? Inefetivas, às vezes a mama fica sem ser esvaziada, né, completamente. Eu posso ter mulheres aí com dor, com lesões mamilares, com intercorrências mamárias por conta dessa história de não ser uma mama esvaziada. Eu posso ter mastite, eu posso ter um ducto, né, entupido, eu posso ter engurgitamentos importantes. E às vezes, até com o passar do tempo, uma diminuição da produção láctea, porque se essa mama não é esvaziada, o bebê dorme cansado, né? Com o passar dos dias vai haver uma perda aí, né, desse volume correto, né, da produção láctea. Então, por isso que a gente precisa ver logo, né, fazer um bom exame, ter certeza de que esses problemas se referem à anquiloglossia mesmo, por isso que a gente precisa fazer uma avaliação anatômica, uma avaliação funcional da língua e junto à avaliação da mamada, se for um bebê novinho, se for um bebê a partir dos 6 meses, também eu vou precisar avaliar as funções aí preliminares, né, de movimentos já prévios para a mastigação, para a deglutição, porque se essa língua estiver realmente muito comprometida, esse bebê pode ter dificuldades, inclusive na deglutição, né?
e ser perigoso para esse bebê. E, bom, enfim, só que tem uma questão importante. Às vezes, essas condições que eu falei para vocês, né, tanto do bebê quanto da mãe, se referem a outras questões. 80% dessas dificuldades não são de freio, gente, são de manejo. Manejo clínico da amamentação que falta, que foi inefetivo, que foi inadequado, que a mulher não recebeu, né? Então, por isso que a gente tem que ficar alerta. Estalido para mamar, esse barulhinho não é só de freio. Um bebê que tem disfunção oral faz isso. Um bebê que tem uma língua posteriorizada também faz isso. Então, vamos com calma, senão a gente vai dar diagnóstico também errado. Que é o que parece que vem acontecendo, né, gente? Porque atualmente a gente tem um aumento bárbaro, né, dessas diagnósticos como cirurgias. Esse estudo de Hill, que é uma importante, né, revisão sistemática de bebês sobre a prevalência de anquiloglossia em crianças menores de 1 ano, é de 2021 esse trabalho. É bem interessante porque eles trabalharam com 15 estudos, um N de 24.536 crianças, e viram que a prevalência, né, geral do estudo foi 8%, um pouco mais em meninos, que foi 7%, meninas foi 4%. Só que eles perceberam que a prevalência foi de 10% quando eles usaram uma ferramenta de avaliação padronizada. Ou seja, né, parece que quando eu tenho um protocolo ou algo específico que eu analise mais aquilo, mais fundo, eu vou achar, né? Eu vou achar mais problemas. Então, é aquele ditado, né? Quem procura pelo em ovo vai achar, não é verdade? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Não dá para ir só nos sintomas, nos sinais, como eu falei, porque não é só de anquiloglossia que a gente tem essas dificuldades. E também não dá para também ficar procurando tanto no protocolo que dê uma prevalência alta, porque a gente vai ter sobrediagnóstico, gente. Então, a prevalência de anquiloglossia, ela apresenta variação nos estudos em geral, aí, mundiais, de 0,3% a 38%, é uma gama muito grande. O que está acontecendo, né? Então, varia de acordo com o tipo de estudo que foi feito, com o protocolo que foi utilizado, o momento que se aplicou esse protocolo, né? E também a idade do paciente, ou a experiência do avaliador, ou seja, realmente acho que a gente tem que perguntar isso, né? O que está acontecendo? Será que a gente não sabia avaliar anquiloglossia há 20 anos atrás? Ou nós estamos realmente diante de uma epidemia e uma pandemia, né, digamos, de frênulos alterados? Eu acho que a gente está num momento muito crítico. Esse aumento de 866%, como traz esse trabalho, e no Brasil também, pelos dados do DataSUS, já se viu um aumento grande, quase 400%, é porque está claro que tem alguma coisa errada, que realmente a gente está fazendo sobre diagnóstico, né? E aí, sobre diagnóstico, mas por que sobre diagnóstico? O que a gente tem feito ultimamente? Bom, primeiro que a gente vê muita gente dando diagnóstico pelo celular, por videochamada, conversa com a mãe manda um videozinho, não é? Quem que está realmente habilitado para fazer esse diagnóstico? Pode ser qualquer profissional? Pode ser um consultor que vai na casa de uma pessoa, mas não tenha muita experiência em maternidade, não atenda muito recém-nascido, né? Começou agora, não fez ainda um curso de manejo como a gente preconiza no SUS, né? Pelos dados do Ministério da Saúde, né? O manejo, o aconselhamento. Não sei, né, gente? Porque a hora que a mãe manda um vídeo pelo celular no lugar escuro, do jeito que ela conseguiu examinar o bebê, ou um videozinho do bebê chorando, não é a mesma coisa que você está fazendo realmente, como eu disse, uma avaliação anatômica detalhada, uma avaliação funcional, não é? E vendo a mamada, principalmente vendo a amamentação. Então, hoje em dia também nós temos uma banalização da cirurgia. Nas redes sociais vendem, né, a ideia de que cirurgia resolve o problema da mamada. Não sei aqui como é que tá, mas lá em São Paulo isso está acontecendo muito, né? Algum influenciador que fez a cirurgia do bebê e aí fala, não, mas melhorou muito, eu tinha dor, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Quer dizer, a cirurgia ela é vendida como uma prevenção, né, para problemas de amamentação e como se fosse assim. Uma coisa muito banal, muito simples. Também não é verdade. É uma cirurgia, gente. Você vai submeter um bebê ou qualquer ser humano a um procedimento cirúrgico se houver necessidade, não para prevenir algum problema ou porque você está com dor e não fez manejo. Isso é um absurdo, né? Outro problema são os pacotes de terapias. Tem clínicas em São Paulo e outros estados também, porque eu viajei bastante agora no Augusto Dourado e pude me deparar com essa situação em outros estados, de pacotes, né? Clínicas que hoje em dia só atendem bebês com problemas de frênulo e esse bebê que vai para uma avaliação, ele passa no consultor, na enfermeira, na fono, no fisioterapeuta, osteopata,
Aí que vai passar no pediatra, vai passar também, né, no cirurgião, se for o caso de fazer a cirurgia. Aí depois que faz a cirurgia tem todo esse pacote de novo de terapias, quer dizer, em São Paulo tem lugares que para se operar um recém-nascido se cobra 40 mil reais com esse pacote todo. Né? O que está acontecendo, gente? Isso também mostra claramente um conflito de interesses, né? Ficou bom atender freio agora, né? Eu monto uma clínica, ofereço esse pacote e a família tem que comprar tudo isso para fazer uma cirurgia de freio. Não é bem assim, né? Outra coisa, disputa das categorias também profissionais para ver quem pode fazer, quem vai fazer, porque afinal de contas eu ganho muito mais num procedimento cirúrgico do que numa consulta clínica, não é? Então, é pediatra, é otorrino, é bucomaxilo, é odontólogo em geral, que nem odontopediatra é, todo mundo brigando pelo seu espaço de cirurgia. O que os estudos mais recentes mostram, tá? Que a anquiloglossia ela pode ser sintomática ou assintomática. O que seria isso? Sintomática é aquela anquiloglossia onde você diagnosticou uma alteração com frênulo por um protocolo validado, né? E você também tem presença de sinais e sintomas, como eu disse anteriormente, condizentes, né, com anquiloglossia para a idade daquele bebê, que pode ser em relação ao bebê, em relação à mãe, à mama, né, as questões da mulher, como também em relação à amamentação. Às vezes o frênulo, né, que a gente identificou, é um frênulo moderado, nem é um frênulo assim tão grave, mas o bebê tem sintomas, ele está, como eu disse, muito incomodado com questões gastrointestinais, ele não dorme, ele não consegue ficar deitado, ele passa muito mal, ele arrota demais, ele fica com o tempo todo se encolhendo com cólica, está medicado para isso. Então, quer dizer, tem alguma coisa acontecendo aí, né? A anquiloglossia assintomática é quando você diagnostica a anquiloglossia através de um protocolo, você vê que tem algo ali, mas não tem nenhum sintoma, nem na mamada, nem para a mulher, nem para o bebê. Então, nesse caso, o que os estudos indicam é que a gente não vai operar essa criança. O que a gente vai fazer? A gente vai seguir. Se a gente tem a suspeita de que tem algo, nós vamos fazer um segmento. Isso é muito importante, né? Também não perder essa dupla durante esse desenvolvimento do bebê. Essa é uma outra revisão que eu gosto bastante, é muito atual, foi bem feita e ela também trabalha, né, para justamente entender a gravidade dessa prevalência, desses sinais que eu estou falando, dessas dificuldades de amamentação associadas à anquiloglossia. Eles trabalharam com 1.328 estudos e selecionaram 65, que é bastante para uma revisão, não é? 39 revisões e 16 meta-análises. Trabalharam com ele de 5.730 bebês menores de 1 ano, tá? Que não tinham anquiloglossia tratada. Então, eram bebês que tinham anquiloglossia, mães que amamentavam, né, bebês com anquiloglossia sem tratamento cirúrgico, tá? Eles observaram avaliação da mamada, escala de dor, escala de refluxo, autoeficácia da mulher ao amamentar, para diagnosticar esses sinais e sintomas. E uma coisa importante, né? Eles viram que nos resultados, com tudo isso, que eram crianças que tinham anquiloglossia diagnosticadas, né, como eu falei para vocês, com protocolo, 50% da população não apresentava dificuldades na amamentação, tá? Nem sinais de dificuldades nem no bebê, nem na mulher. Ou seja, então, vejam, um N de 5.730, metade não ter sinais, é importante, né, gente? Então, conclusão, a anquiloglossia pediátrica está associada ao insucesso da amamentação e do bem-estar materno. Eles conseguiram ver que essa associação, né, da mulher ter dor, da mulher não estar bem, ou o bebê ter esses sinais de refluxo que eu falei, ou então uma baixa autoeficácia materna em amamentar, né, que significa quando a mulher não se sente bem, não se sente conseguindo realmente dar conta da situação, cuidar daquele recém-nascido corretamente, alimentá-lo, né? Então a sensação de fracasso, de às vezes até de depressão nessa mulher é muito grande, né? Porque é muito ruim você ter um recém-nascido e não conseguir dar conta do recado, né? Não conseguir ser suficiente para aquele bebê, né? Esse é um formulário que é autorreferido, é a mãe mesmo que coloca as respostas das perguntas, tá? E então eles viram realmente essa baixa eficácia materna amamentar, também associado à dor mamilar moderada e intensa, principalmente no início da amamentação, desses casos com anquiloglossia, e um risco grande de interrupção da amamentação exclusiva, tá? Então eu gosto bastante desse estudo, acho que é um estudo sério que a gente pode também tê-lo como meta aí nessa questão desses sinais e sintomas e principalmente de não se achar sinais e sintomas em todos os casos que a gente possa suspeitar, né?
Esse é um outro trabalho que eu gosto muito, porque é um trabalho brasileiro. Ele foi desenvolvido na época da pandemia, num banco de leite da Universidade Federal do Maranhão, por um colega fonoaudiólogo. E eles avaliaram 225 dias mãe bebês numa corte. Eles fizeram um segmento de 0 a 6 meses, um trabalho importante porque a maioria dos estudos sobre anquiloglossia não faz um segmento tão longo, né? Observa o bebê um mês ou faz a cirurgia, vê depois de 15 dias, no máximo 30, mas não tem um estudo assim de segmento. Então, eles avaliaram a influência da anquiloglossia na continuidade dessa amamentação exclusiva e na evolução do crescimento, ganho de peso desses lactentes. Os principais achados mostraram que a anquiloglossia está associada com desmame mais proximal ao nascimento, mas que não interferiu no crescimento dos lactentes, a termos saudáveis diagnosticados, quando comparados a lactentes sem anquiloglossia. Mas como isso se explica, né? Porque afinal de contas, eram bebês com anquiloglossia que eles compararam com outros, né, a termo, sem intercorrência, sem malformação, né? Normais, né? Então, por que será? E eles chegaram à conclusão que esses bebês acabaram superando as dificuldades que eles diagnosticaram por conta do manejo, por conta do trabalho do banco de leite. Em muitos casos, eles faziam muito mais manejo, né? E perceberam que isso ajudou muito. O tempo do aleitamento materno exclusivo dos lactentes com anquiloglossia foi acima da prevalência reportada nos nossos estudos nos dados do Enani, por exemplo, tá? Dados brasileiros, dados nacionais, podendo então ser resultado das medidas não cirúrgicas, do manejo, como eu disse, do acompanhamento de uma equipe especializada, inclusive com fonoaudiólogos, no banco de leite. É um estudo bem interessante porque acho que ele nos ajuda, né, a entender a importância do manejo, né? Mesmo em casos cirúrgicos, sem manejo, a gente não consegue um resultado tão bom, né? E esse outro trabalho, que também é uma corte aninhada, né, dentro dessa corte prospectiva de 81 lactentes, eles analisaram aspectos funcionais de autoeficácia e dor ao amamentar, de acordo com a severidade da anquiloglossia. Então, eles pegaram todos os bebês com anquiloglossia, 81 bebês, alguns eram graves, outros moderados, outros leves. E observaram que, apesar de ter sido, né, ter dificuldades de sucção, esses bebês, claro, com anquiloglossia grave principalmente, tinham muito mais, né, dificuldade na sucção, a qualidade da amamentação em geral não foi muito diferente, tá? Em relação à dor materna, a autoeficácia relatada pelas mães não diferiram quando compararam com lactentes de anquiloglossia leve. Ou seja, tiveram dificuldades, né? Claro que os que mais dificuldades, mais graves, mais dificuldades. Mas que eles também não afetaram tanto por conta, né, dessas manejo, né, desse atendimento especializado e do manejo, né, do banco de leite. Bom, esse é um estudo super atual, é um estudo de agosto agora de 2025, é chamado nessa revisão de guarda-chuva, por quê? Porque é uma revisão feita em cima de revisões, em cima das revisões que já existiam, né, publicadas. Então, o objetivo foi sintetizar o conhecimento disponível como avaliação crítica das revisões sistemáticas sobre frenotomia lingual em bebês de até 1 ano, sobre os resultados relacionados à amamentação. O desenho foi uma revisão abrangente, né, com buscas nas 7 principais bases de dados, também na literatura cinzenta. Eles incluíram revisões sistemáticas de ensaio clínicos, envolvendo bebês de até 1 ano que eram aumentados, verificando alta eficácia materna, dor nos mamilos e ganho de peso. Bom, eles tiveram então 272 estudos, né, identificados inicialmente, acabaram ficando apenas com 15 e a confiança foi classificada como criticamente baixa em 14 desses estudos e somente um com confiança moderada. Então vejam como ainda nós temos problemas com os trabalhos de revisão. Na verdade, os problemas não estão nem nos trabalhos de revisão, estão nos estudos primários, né, pessoal? Porque a maioria dos estudos, né, vieram muito diferentes, né, das revisões, elas acabavam pegando estudos com diferentes tipos de estudo, com diferentes metodologias, com diferentes faixas etárias desses bebês, tá? Que davam, claro, uma heterogeneidade muito grande entre esses estudos. Então, é muito difícil comparar, né, um estudo, por exemplo, que tem recém-nascidos, com outros estudos que considera bebês até 1 ano, 6 meses, é outra população, né? A alimentação é diferente. Então, isso tudo traz também variação, né, desde os critérios de inclusão e exclusão,
Mas também essa comparação dos resultados. É impossível você comparar recém-nascido com o bebê mais velho, né? E a falta de uniformidade apresentada, então, nesses desfechos e a ausência de subgrupos etários, tá, em algumas revisões, contribuíram para a heterogeneidade dos dados. Então, como vocês estão vendo aí no esquema, ó, essa setinha mostra o único estudo que teve aquela confiabilidade moderada, que é esse de Oshea, que é um estudo feito pela Cochrane, muito sério, né, que na época revisou os estudos primários mais importantes. Então, o que isso mostra pra gente, né? Que a gente ainda tem muitos problemas, né, com essas questões metodológicas, que nos impedem hoje de dar realmente uma resposta conclusiva, definitiva, sobre a eficácia da frenotomia lingual em bebês de até 1 ano de idade, tá? Então, o que a gente precisa fazer? Estudos primários sérios, estudos primários que possam ser comparados e padronizados para que a gente possa, no futuro, ter revisões sistemáticas que nos deem, então, um norte mais preciso, tá? Então, o que a gente sabe hoje? Que a cirurgia, ela pode ser indicada, sim, se a gente tiver certeza que aqueles sinais e sintomas forem realmente relativos à anquiloglossia. Se a gente fizer manejo e as primeiras, né, dificuldades não forem sanadas. Se forem sanadas, se melhorar, ou se a gente ficar em dúvida no começo, né, da vida do bebê, a gente vai fazer um segmento. Só isso que a gente vai fazer, né? Vai seguir essa dupla, vai continuar no manejo e vamos ver como isso vai acontecer, né? Em relação aos testes diagnósticos, existem vários testes disponíveis hoje publicados, né? Apesar disso, não existe nenhum padrão ouro. A gente não tem nenhum teste hoje que a gente pode falar, esse é o melhor, esse aqui realmente nos dá uma noção muito importante e definitiva sobre se opera, se não opera. Não existe isso, tá? Esses testes que começa com o de Hasselbacher, que é o primeiro aí, que foi feito na década de 90, que é o primeiro teste que começou, além da questão anatômica, a considerar a parte funcional, os movimentos da língua. É um teste muito conhecido, muito famoso e até hoje utilizado em pesquisas, porque como ele foi o primeiro, né, foi o precursor, ele tem outros testes, como o de Bristol, por exemplo, que foi baseado nele. Ele foi considerado padrão ouro para outras pesquisas. O de Corilos é também bastante conhecido em trabalhos de pesquisa, porém, ele só nos dá, assim, uma classificação se o freio, né, é anterior, como eles falam, é posterior. Agora, hoje a gente já fica com essa nomenclatura posterior também que não está correta. Eles tricham um pouco, né, a questão da localização dos freios, quando é normal, quando não é. Esse Cotlon também dá uma classificação em relação ao comprimento, mas também não são protocolos que vêm em função, tá? E o protocolo de avaliação de freno lingual para bebês, que é um teste brasileiro, né, de Martinelli, bastante conhecido também aqui no Brasil e na literatura. Mas todos eles, né, gente, são testes que tiveram alguma dificuldade, né, para validação, não são padrão ouro, como eu falei, e a maioria não cumpre em todas as etapas de validação, né, ou tem um N muito pequeno, enfim. No estudo para o teste da linguinha, né, nós temos uma prevalência muito alta de diagnóstico mesmo de anquiloglossia, né? O primeiro teste, na avaliação completa, a gente teve uma prevalência no trabalho de Martinelli de 22,54%. E no outro que ficou aquele teste compilado, né, para que fosse feito então uma triagem neonatal, que é a segunda publicação, nós temos 21%, que também é muito alta, né? E na revisão sistemática de Cruz e colaboradores, elas mostraram que 5% de variações acontecem de acordo com o instrumento que é utilizado. Então, essa questão do instrumento é bastante séria. A gente precisa também saber se aquele instrumento está correto para o momento que a gente está utilizando e se ele é o melhor, por exemplo, para o que ele veio, né? Porque, na verdade, esses testes vieram para que a gente pudesse fazer uma avaliação, uma triagem na maternidade. A lei federal, né, que trouxe tudo isso à tona em junho de 2014, propõe uma avaliação do freno lingual em recém-nascidos em todas as maternidades do Brasil. Importante vocês saberem que, na época, e até hoje, como eu acabei de mostrar para vocês, que ainda tem muitas dúvidas em relação, né, ao impacto da anquiloglossia nos benefícios, né, também, da frenotomia na amamentação, a gente não tem muita certeza disso até hoje, né? Então, o Ministério da Saúde, as equipes técnicas que trabalhavam com
tanto com recém-nascidos, saúde da criança, como aleitamento materno, não foram favoráveis a essa lei. Essa lei não veio, não partiu do Ministério da Saúde. Inclusive, essa lei foi incorporada sem ter passado pela Comissão Nacional de Incorporação da Tecnologias no SUS, que é a Conitec. Acho que todo mundo lembra, né, de quando teve o problema do Covid, né, que no começo cada lugar agia de um jeito, cada serviço utilizava uma medicação, vocês lembram? Que aos poucos que foi se padronizando, né, o que fazer, a rotina, o teste para fazer, para ver se realmente o paciente tinha Covid ou não, e depois as vacinas, tudo isso passou pela Conitec. Claro que foi muito rápido naquela época, porque não tinha muito o que fazer também, né? A gente tinha que aplicar alguma vacina, tentar alguma coisa. Mas, em geral, quando vem uma vacina, quando vem um medicamento, quando vem a incorporação, assim, de alguma coisa, a Conitec dá um aval, ela faz testes, ela tem toda uma linha de produção para que isso entre, né? E se incorpore. E no caso do teste da linguinha, não foi dessa forma que aconteceu. Então, tivemos muitos problemas em relação a isso, né? Eu falo tivemos porque o Ministério da Saúde, nessa época, procurou, então, o Instituto de Saúde, no qual eu pertenço, para que a gente pudesse fazer uma assessoria para o Ministério da Saúde, tanto em relação a um parecer técnico-científico, para poder embasar, né, a aplicação, então, dessa lei para todos os bebês, porque, na verdade, nós temos muitos recém-nascidos que, né, nascem no Brasil por ano, e também aproximadamente 6.399 hospitais com maternidades. Então, o que fazer frente a essa lei, né? Houve uma preocupação muito grande, né, do Ministério da Saúde, da área técnica, como eu falei para vocês, né, da saúde da criança, sobre as incertezas, né, primeiro desse diagnóstico, depois da aplicação e padronização desses testes, né, a incerteza também dos benefícios dessa triagem para uma população, né, ser obrigatório para recém-nascidos, por exemplo, e como seria a implantação disso e custos, né, para todo o Brasil, porque a gente sabe que nós temos aí um território muito grande nacional, né, a gente tem um país com dimensões continentais, é uma loucura de grande e muito difícil a gente ter uma aplicação, né, com uma padronização única, né, no Brasil todo. Então, isso trouxe muitos problemas, né? A gente também sabia da possibilidade de sobrediagnóstico nesses casos e tínhamos evidências muito fracas sobre a efetividade da frenotomia e possíveis efeitos adversos, os quais até hoje se fala muito pouco, né, gente? Então, o que fazer, né? O Ministério da Saúde estava preocupado tanto com acesso, como a integralidade e equidade na aplicação disso, né? Para que fosse realmente padronizado, seguro e acessível para todo mundo, né? Dessa população. E a necessidade de implantação com segurança em todas as maternidades brasileiras pertencentes ao SUS. Então, em função disso tudo, o Ministério da Saúde, então, após nós entregarmos, né, um parecer técnico-científico baseado nas evidências da época, né, o Ministério da Saúde, ele preconizou, então, esse instrumento, que é um instrumento que nós chamamos de protocolo Bristol, né? Ele vem de um hospital inglês, de Bristol, do Hospital de Bristol, na Inglaterra. Esse hospital, além de ser amigo da criança, ele era referência para casos de anquiloglossia, tá? E também eles já tinham experiência com avaliação da mamada, eles validaram o protocolo de avaliação da mamada, faziam avaliação da mamada e aí a primeira versão do protocolo é essa que vocês estão vendo na tela aí de vocês, né, do lado esquerdo, sem as figurinhas, onde eles viam esses 4 itens em relação à aparência da língua, fixação da extremidade inferior desse freno, né? Quanto a língua se elevava no choro e também quanto a língua se projetava, quanto ela se estendia para frente. E aí, depois que nós fizemos, então, né, os primeiros testes com esse protocolo, nós trabalhamos também numa adaptação transcultural para o nosso português, para que fossem, então, utilizados pelas equipes de saúde que estão diretamente com esses bebês nas maternidades brasileiras. E aí, mediante também, né, a condição deste instrumento, né, que não dava também uma prevalência tão alta, né, e o resultado dele ser baseado no primeiro daquele teste que eu falei para vocês, em Hasselbalch, né, que era o mais importante, o mais conhecido e o mais usado nas pesquisas, né, só que ele era um teste mais extenso, com muitas variáveis. Se vocês conseguirem, né, baixar, que é super fácil, o primeiro trabalho, eu deixei as referências para vocês aí, né, do Hasselbecker, vocês vão ver que é um teste que não é muito aplicável numa maternidade, né? Ele é grande, ele é extenso, tem muitas coisas para responder. E esse do Bristol não. Ele tem esses 4 itens, ele teve uma confiabilidade interna muito boa,
considerando então esses 4 itens. Ele teve uma boa relação na comparação entre avaliações feitas pelos profissionais, que são as parteiras que fazem inicialmente isso na Inglaterra. Se o parto é normal, se ele vem se desenvolvendo bem, quem faz os partos lá, né, são parteiras, que têm o nível no Brasil das obstetrizes. Porque que a gente fala parteiras aqui no Brasil, dá a impressão que são profissionais assim, que não tem às vezes muita instrução, né? No Brasil, uma parteira pode ser alguém lá da população ribeirinha que nem é alfabetizada. Mas na Inglaterra não é assim. As parteiras, elas têm um nível de estudo, né, de formação, nível superior, tá? Então, elas acharam muito fácil o uso, a comparação entre as avaliações feitas por elas batia, quando elas faziam, né, em dupla, sem se comunicar, e depois também tinha um revisor, né, que era um especialista. Então, a correlação foi forte e significativa com o de Hasselbecker, que era aquele indicado que eu falei para vocês, né? E foi avaliado por essas parteiras, foi validado pelo fácil uso, pela rapidez, né? E porque dava certo, e cumpriu as etapas de validação. E outra coisa muito importante, esse teste, olha, como ele é simples, ele é fácil de aplicar, ele tem as figurinhas, e com a prática, né, com a utilização pelas equipes de saúde, ele pode ser realmente utilizado por profissionais não especialistas, não só especialistas, né, que façam essa triagem inicial na maternidade. Se houver dificuldade, se houver dúvida, aí sim é acionada uma equipe de especialistas, tá? Então, ele fornece uma objetiva e simples medida de severidade para que a gente tenha, então, um padrão desse freno lingual e também um score que indica aí uma severidade ou mais moderado, no caso aí da anquiloglossia, que a gente vai, então, poder selecionar recém-nascidos e jovens lactentes que se beneficiarão ou não da frenotomia realizada precocemente, tá? Ele também é muito bom para se utilizar no monitoramento, no antes e no depois, para a gente comparar os resultados. Se está indo bem, se melhorou, né? Se é um caso que a gente ficou em dúvida, a gente reaplica, vê se deu parecido, se deu melhor, se deu pior, né? Bom, score 8, então, quando aqueles 4 itens estiverem com um score máximo, né, que seria o 2, ó, se a gente olhar aqui, né, os 4 itens, a gente tem score de 0 a 2, tá? Se tá tudo bem, o score máximo vai ser 8, certo? Se tiver mais ou menos algum outro item que não deu assim o resultado de 2, mas deu 1, por exemplo, a gente é uma abordagem, vamos com calma, vamos esperar e vamos seguir essa dupla. E vamos fazer suporte de manejo da amamentação, só isso. Score 5, né, menor ou igual a 5, a gente já sabe que tem algum comprometimento dessa função da língua. O que a gente não sabe é o quanto que vai ter impacto na amamentação. Então, no momento, também é o caso da gente seguir. No estudo deles, todos os casos que tiveram score igual ou menor a 4, tá? No estudo que eles fizeram, eles mostraram então que tinha uma redução grave, né, da função da língua e foram submetidos para cirurgia. Eles davam então indicação para cirurgia no estudo quando era igual ou menor a 4. Porém, eles recomendavam fortemente que sempre fosse feita a avaliação da mamada junto com esse teste e documentada para que a gente pudesse ter certeza, né, do que a gente estava diagnosticando. Eu falei que no estudo deles, porque a gente fez recentemente uma pesquisa lá em São Paulo, num banco de leite, e a gente teve alguns casos com o score 4 que não precisaram de cirurgia. Que se conseguimos ter uma melhora e um bom desenvolvimento depois, com o manejo do pessoal do banco de leite e também com sessões de fonoaudiologia, tá? Bom, mediante a tudo isso, depois desse parecer técnico, o Ministério da Saúde reuniu vários profissionais, né, do Brasil com experiência em trabalhos com recém-nascidos e também lactentes jovens, profissionais com bastante experiência na amamentação, no segmento, tanto neonatologistas, pediatras, odontólogos, fonoaudiólogos, enfermeiros, otorrinos, bucomaxilo, olha, foi uma equipe grande, né, que envolvemos para que a gente pudesse construir, então, essa proposta de fluxograma de atenção a esses lactentes com abordagem, né, da anquiloglossia, para que a gente pudesse ter um modelo que a gente oferecesse para a rede de atenção à saúde do SUS no Brasil, porque, como eu falei para vocês, a gente tinha que ter um norte, a gente tinha que dar uma direção para os serviços, né? Não é só, bota um teste na roda e vamos embora. Não, gente, a gente precisa saber, inclusive, o que fazer. E se a gente tiver dúvida? E se a gente tiver um score, como vocês estão vendo aí, de 4, 5, como é que eu vou fazer, né? Então, a ideia é, tá bom, deu tudo bem? Segue, a vida segue no acompanhamento da atenção básica. Eu fiquei com dúvida, seja 6 ou 7, 4, 5, 5,
Eu vou confirmar mais uma vez antes dessa suspeita, antes de sair da maternidade. Vou pedir então que venha aí sim um especialista que bata o martelo com a equipe. Será que tem dúvida mesmo? Será que isso se refere à anquiloglossia? A gente espera mais um pouco, né? E a gente vai então, se confirmar essa dificuldade, né? Vamos supor que seja um score 4, ainda na maternidade, tiver um resultado que a gente tenha certeza que essa anquiloglossia se refere, né, as dificuldades da amamentação estão relacionadas com esse frênulo, né, alterado, que está restringindo os movimentos da língua, aí sim é recomendado, então, a gente vai considerar, né, que essa dupla possa sim se beneficiar até de uma cirurgia, né? E caso haja uma cirurgia na maternidade, se for um caso mais severo, como os scores de 0 e 3, que provavelmente, né, vão ter alguma dificuldade mais grave. Se não tiver dificuldade na amamentação, a gente vai seguir na atenção primária e aí a gente vai ver como é que essa dupla se comporta. Se houver realmente dificuldade na amamentação e a gente tiver certeza que isso se deve à questão do frênulo, a gente vai considerar fazer essa cirurgia sim, principalmente nas condições que a gente tem, porque tem casos que vem, gente, por exemplo, para um hospital de referência e é uma dupla que mora muito longe, né? Então é uma dupla que você está vendo que já está com dificuldade. Você já fez o manejo na maternidade, segurou essa dupla um dia a mais, às vezes até 2, para tentar o manejo. O pessoal do banco de leite já foi lá, a mulher continua com dor, se machucando, o bebê não está bem, já começou a precisar de ajuda de fórmula, por exemplo, né? De complemento, enfim. E aí eu vou dar alta para essa dupla sem ela ter um norte onde ela vai? Não, gente, eu tenho um hospital de referência que eu posso fazer isso, eu vou fazer. Se eu tenho certeza que é isso, eu vou fazer. Se eu só não vou fazer, se eu não tiver certeza, e se eu não tiver certeza principalmente que essas dificuldades, né, na amamentação se referem a isso. Aí não, aí eu vou fazer um encaminhamento, vou seguir essa dupla, vou anotar esses resultados na caderneta de saúde da criança, né, naquela parte que tem as anotações, né, mais para o final, e vou capacitar a minha equipe da minha maternidade para avaliação da mamada, que isso já deveria ser capacitado para todos nós, não é? Mas também para a avaliação do freno lingual. É isso que a gente tem que fazer, capacitação e uniformização das condutas, né? Então, como é que funciona na prática esse fluxo? Olha, eu tô lá, esse bebezinho nasceu, chorou, eu vejo essa situação, uma situação muito severa, né? Um caso bem severo de anquiloglossia, eu daria assim nota 0 para esse bebê, né? Score 0, quer dizer, não tem quase movimentação dessa língua, né, gente? Olha só, aparência de coração, não eleva, né? Tá inserida bem no topo ali da gengiva, né? Provavelmente nem projeta, nem eleva, nem nada. A mulher já com dificuldade, eu aplico o protocolo de avaliação da mamada, vejo uma dificuldade dessa mãe, dessa dupla, né? Então, eu vou considerar, nesse caso, na maternidade, para fazer uma cirurgia, um caso realmente de extrema necessidade. Por quê? Porque, gente, avaliar o bebê, né, um recém-nascido, uma dupla na maternidade, se eu não tenho muita certeza, né, como fica, por exemplo, esse caso, olha, que levanta a língua, eu vejo que tem ali um freio, né, mas também o bebê tá mamando bem, não teve dificuldade na maternidade, a mulher tá com uma produção de colostro razoável, né, eu vejo que tem ali, não tem um aspecto de coração, tem uma pequena fenda, né, olha, tô passando ali para vocês item por item. A fixação é mais anteriorizada? É mais anteriorizada. No choro forma essa borda, tá vendo, né? As bordas se elevam, a parte do meio fica mais restrita. Isso indica que possa realmente estar havendo aí um freio que esteja segurando essa movimentação. E também a projeção está prejudicada. Então, se eu não estou tendo dificuldade na mamada, na maternidade neste momento, tá tudo bem, mulher não está sem dor, bebê foi bem na maternidade, eu já vou anotar, já vou fazer, né, aí provavelmente, né, uma comunicação com o próximo profissional, vou mandar um relatório, vou frisar essa necessidade, né, desse acompanhamento e só vamos fazer a cirurgia se houver necessidade depois no segmento, tá? E aí, gente, muitas vezes, né, a gente fica nessa dúvida mesmo, né? O que a gente vai fazer? A gente vai realmente ter que ter aí uma assessoria, muitas vezes, de um fonoaudiólogo. Por quê? Olha esse slide aí. De que bebê também que nós estamos falando? Até agora a gente falou de freio, 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 mas não é só freio, né? O freio está dentro de uma boca, numa cabeça e no corpo de um bebê. E que bebê é esse? É um bebê prematuro? É um bebê que ficou internado? É um bebê que teve intercorrência mais grave? Esse bebê naturalmente já vai ter uma dificuldade maior na sucção, né? Ou pode ter.
É um bebê que tem outras alterações orofaciais, mesmo que não seja uma síndrome, uma malformação grave, mas olha, esse bebê aí que vocês estão vendo, com essa retrognatia, tem alguma questão aí, né? A retrognatia, ela não tem muito desenvolvimento desse terço inferior, né, da face, e provavelmente essa língua está muito posteriorizada, né? É um bebê que já tem uma alteração de postura, como esse caso que vocês estão vendo aí, com essas tensões orofaciais, ou esse bebê que tem torcicolo congênito, olha a postura que está essa cabeça, gente. Olha a tensão que a gente vê aqui, não é? Como é que esse bebê pode ter uma língua simétrica, fazendo movimentos corretos? Esse outro bebê com a boquinha aberta, né? Com alterações posturais, assimetrias. Gente, isso é importante que a gente avalie. Então, a gente não vai avaliar só a língua do bebê. A gente precisa entender disso tudo, né? A gente tem que saber também se isso já começou desde a gestação, né? Esse bebê tinha que postura, era um bebê cefálico, era um bebê pélvico. Isso vai influenciar, né? Também na posição da cabeça, do pescoço e, consequentemente, da língua, né? Às vezes é um bebê que já está usando bico, já está usando chupeta, mamadeira, isso também vai interferir na movimentação da língua, não é? Outra coisa, às vezes tem bebês que são muito excitáveis, que são chamados os bebês de alta demanda, com muita dificuldade de se autorregular e que a gente interpreta como, não, esse bebê está chorando, a família, né? Muitas vezes traz para a gente que é fome, que esse bebê só chora de fome, e não é o caso, são outras questões que estão acontecendo, né? Então, gente, eu vou falar um pouco para vocês também do nosso trabalho do fonoaudiólogo nesses casos, né? O fonoaudiólogo, ele vai confirmar esse diagnóstico para a equipe. Muitas vezes a equipe está com dúvida, né, se realmente deve se preocupar tanto ou não com esse caso, como é o caso dessa bebezinha aí que a gente vê aí na foto, tem uma elevação de língua, não é das melhores, tem um freiozinho lá que a gente vê um pedaço, será que é ele que está atrapalhando? A mãe já se machucou? Vamos fazer uma anamnese detalhada, desde a gestação, do parto, as condições de nascimento, intercorrências possíveis que possa ter tido na maternidade, né? O início da amamentação, como esse bebê se alimentou na alta, teve copinho, não teve copinho, precisou de fórmula, a mãe tinha o mínimo, né, de condição, né, de colostro, de descida desse leite no hospital ou não, foi um bebê que já teve uma condição aí de uma hipoglicemia, por exemplo, comprovada, não é? Em casa, como é que se deu essa pojadura? Ela se machucou? Quanto tempo foi? Como é que foi a história dessa dor? A história dessas lesões? Ela teve realmente uma equipe comprometida com a amamentação, que fez o manejo correto? Porque às vezes, gente, ela contrata consultores por aí que vão lá, faz laser e não faz manejo. Falar que teve consultor não significa muita coisa. A gente precisa saber o que é que foi feito realmente, não é? E aí, a evolução desse bebê. Como é que está essa curva de crescimento? Teve patologia associada ou não? Às vezes, realmente, uma patologia modifica toda essa situação do bebê, né? Qual que é a rotina em casa? Essa mãe tem rede de apoio ou não? Como é que está a vida dessa dupla? E aí, o fonoaudiólogo vai fazer uma avaliação detalhada, anatômico e funcional das estruturas orofaciais. Vai palpar, vai observar, vai ver como é que está o corpinho desse bebê, as tensões, se tem assimetria, né? Como é que está essa região cervical, essa região da mandíbula, a maxila, todas as estruturas orofaciais, né? Da boca, também do freio labial, a postura em repouso da língua, movimentação, o freio lingual, vai aplicar também, né? Aplicar um protocolo. Vai ver os aspectos funcionais, né? Como que se dá esses reflexos, como é que o bebê está movimentando a língua, como vai ser na mamada, e claro, que nós estaremos muito atentos a todas essas questões que eu estou falando para vocês. É um bebezinho que chega como esse, já com a boca aberta, sem fechar a boca, a mãe fala que o bebê dorme com a boca aberta, esse bebê já é um respirador bucal, ele já tem naturalmente uma língua mais rebaixada, isso vai dar dificuldade, né? Não só para a mamada, como também para o desenvolvimento dessas estruturas, não é verdade? Esse bebê com retrognatia que eu falei, que não tem quase um crescimento, né, do terço inferior, ele já tem uma dificuldade também de abrir a boca, de projetar a língua, independente de anquiloglossia. Se ele tiver anquiloglossia, então piorou, porque ele tem outros fatores associados. Esse bebê que vocês estão vendo aí, com toda essa tensão, né, com uma simetria de cabeça e pescoço, aí olha como está a posição desses dois bebês de baixo, né? Um bebê que tenha eventualmente um refluxo mesmo, que apareça, né, já com a medicação, que o pediatra está seguindo, deu esse diagnóstico. Quer dizer, são bebês que vão confundir a gente, podem mascarar o quadro ou podem agravar a questão da anquiloglossia. Então, o diagnóstico do fonoaudiólogo ele tem que ser mais preciso. Ele tem que conseguir ajudar a equipe a tomar uma decisão. Então, a gente vai tentar entender, né, a causa desse problema,
Por que que esse bebê está desorganizado? Por que que ele não está abrindo a boca? Por que que ele faz movimentos compensatórios? Não é só falar, o bebê tem padrão mordedor, tá? Isso a própria mãe já fala, meu bebê morde, eu sinto dor. Isso não é diagnóstico. Diagnóstico é por que que esse bebê faz isso? O que está gerando esse movimento compensatório, né? O bebê mama bem. Será? O bebê ganha peso? Ganha, mas será que ele mama bem mesmo? Um bebê que mama mordendo a mãe, com padrão, né, compensatório, não está mamando bem. Ele está dando um jeito para resolver o problema dele, né? Um bebê que mama o dia todo, muitas e muitas mamadas improdutivas, também não está mamando bem. Também pode estar ganhando peso. Se a mãe for boa produtora, ele vai compensando, ele vai comendo de bocadinho, mas ele não está mamando bem, não é? Então, a gente precisa entender isso. E aí, o fonoaudiólogo precisa também trabalhar com uma equipe interdisciplinar para alinhar essas condutas e planejar o tratamento. Esses casos que exigem um trabalho corporal, né, um bebê que tenha torcicolo congênito, alteração de cabeça, cervical, tensões, né, precisa de um trabalho também com osteopata, um quiroprático, né, também quiropraxia, para dar conta dessas tensões, para dar conta dessas assimetrias, né, para melhorar essa postura de cabeça e pescoço. O fonoaudiólogo não vai fazer tudo isso sozinho. Dependendo do caso, a gente pode começar com osteopata, faz umas 2 sessões com osteopata, aí entra fono. Só não pode, gente, um profissional ficar sozinho tentando atender essa dupla, né? Sem conversar com os outros profissionais. Porque aí vai dar ruim, né? Como diziam os adolescentes. Não vai ser bom, porque esse bebê ou vai ficar ruim na amamentação, ou vai demorar muito para chegar até o fonoaudiólogo e não ter um aprendizado correto, ou então, se a fono ficar sozinha, também não vai ter alguém cuidando do corpo desse bebê. Como é que vai ser a questão da mama da mulher? Precisa de alguém, uma equipe também vendo isso para que melhore também. Não é só o fonoaudiólogo que vai dar conta também de tudo, não é? Às vezes eu preciso de um suporte de aconselhamento mais detalhado, de um suporte emocional, de um suporte psicológico para essa mulher. Às vezes a mãe fica tão assim abalada, né, com toda essa situação, principalmente se ela recebe essa notícia, né, de que o bebê vai precisar de freotomia, que ela precisa de um apoio, gente, de um amparo. Ela sozinha não vai dar conta, né? E aí a gente precisa ter um controle disso tudo. A gente precisa também alinhar para não ficar uma coisa pesada e não ficar aqueles pacotes que eu falei para vocês de terapia que não é necessário, né? Pacote não existe. Existe sim uma atenção singular, uma atenção para cada caso. Tem casos que vão exigir mais da enfermagem, das consultoras, tem casos que vão exigir muito do fonoaudiólogo, tem casos que vão exigir muito do pediatra. A gente vai ter que ver qual é o profissional mais importante naquele momento. E eu queria dizer para vocês que o mais importante é tudo mesmo, né? Que a atuação fonoaudiológica ela não se restringe a exercícios na boca do bebê. Muita gente acha que a gente vai enfiar o dedo na boca do bebê e vai resolver todos os problemas. A gente vai fazer isso se for necessário. Tem casos que precisa muito mais de um manejo ajustado, de um manejo detalhado, para que essa mãe entenda a dificuldade do seu bebê e possa ajudar o seu bebê a abrir mais a boca, o seu bebê a aprender a projetar essa língua, entende? Então, num caso desses, como eu estava mostrando, né, de tensões orofaciais, essas tensões, olha, dificultam já de cara o diagnóstico, dificultam a manipulação oral, se precisar de cirurgia, vão dificultar o cirurgião. É preciso também que a gente entenda que isso também pode interferir até no nosso resultado diagnóstico. Às vezes é importante que o fonoaudiólogo entre primeiro, melhore um pouco essas condições, né? Às vezes também junto com o osteopata, para que a gente possa entender melhor o funcionamento oral, tá? Então não é assim, viu uma coisa que não tá boa, já manda logo para a cirurgia. Não, gente, às vezes o cirurgião vai entrar depois de uns 15 dias, de uns 10 dias, né? Porque também não vai dar certo uma cirurgia nessas condições, não é? Então, a gente vai planejar esse trabalho. Nós precisamos planejar esse trabalho. Antes, né, se for um caso cirúrgico e após a freotomia. Antes, por quê? Porque a gente vai fazer toda essa avaliação global e oral da motricidade orofacial. A gente vai ver, então, todas essas estruturas, diagnosticar as cadeias musculares que estão com problema, se for possível fazer algum ajuste, retirar um bico, por exemplo, que esteja errado, né? Tentar trabalhar realmente com essa singularidade da família. Às vezes é uma família que colocou uma chupeta porque nem sabia que a chupeta podia atrapalhar, então já vamos tirar, não vai ser legal fazer uma cirurgia, né? Com um bebê que usa muita chupeta. Bebê que usa muita chupeta já está com a língua rebaixada. Você eleva uma língua, corta o frênulo para depois abaixar a língua de novo e deixar essa língua abaixada? Não é possível, gente.
vai dar recidiva, vai ter readerência nessa estrutura, né? Então, cada caso exige um programa individualizado, né? Onde a gente vai coordenar esse funcionamento. A gente vai melhorar a mobilidade do que precisa, da língua, das outras estruturas, né? A gente vai coordenar essas funções dos reflexos, né? Adequando a mamada, melhorando, retirando, se for o caso, os bicos e trabalhando também na retirada do complemento, se for o caso do bebê receber, né? Alguns trabalhos já mostram, como é o caso desses dois que eu coloquei para vocês, né? E o consenso clínico também da Academia Americana de Otorrinolaringologia, né? De cabeça e pescoço de 2020, bem importante quando falam que essa terapia miofuncional associada à terapia corporal, em alguns casos poderia ser o único método de tratamento. E é verdade, eu já tive vários casos assim, que parece, né, que é o freio o grande vilão, mas não é. Com essas outras alterações orais e orofaciais e do corpo do bebê, a gente trabalhando, de repente você vê que não era o vilão, não era o freio, eram essas outras características. E você vai melhorando, o bebê vai crescendo, também vai tendo um crescimento desse terço inferior da face, vai adquirindo os movimentos e melhora, gente, tá? Então, na verdade, o ideal seria sempre a gente ter uma equipe que compusesse fonos, físios, né? Para que a gente pudesse ter, além, né, de um diagnóstico melhor, um trabalho de ajuste, né, do corpo e da questão da língua também. Alguns trabalhos também mais modernos mostram, esse é um trabalho interessante, tá? Que mostra que no início do trabalho, quando eles tinham lá um cirurgião para justamente fazer as cirurgias que eram indicadas pela equipe dos médicos, pediatras, neonatologistas, basicamente 95% ia para cirurgia. Chegar para o cirurgião já ia para cirurgia. Quando eles adquiriram, então, uma avaliação, né, de um fonoaudiólogo antes da cirurgia, esse fonoaudiólogo fazia um trabalho com as duplas de 3 a 14 dias antes dessa consulta do departamento de otorrino. Com isso, o fonoaudiólogo provavelmente também trabalhava, né, questões da sucção, nutritiva, pega, sucção, deglutição, respiração, coordenação, como eu falei para vocês, retirando bicos, enfim. Com o passar do tempo, eles começaram a implantar esse programa dos cirurgiões em março de 2018. Quando chegou em abril de 2019, né, daí com a incorporação do profissional, eles tiveram uma redução, gente, de 69% de cirurgias, após essa avaliação multiprofissional, onde havia um trabalho inicial com essa parte oral. Quer dizer, é bastante, né, gente? Reduzir a cirurgia praticamente 70% dos casos, realmente foi para a cirurgia quem precisava mesmo, quem não ia melhorar com esse trabalho, né? Essa é uma revisão sistemática que avaliou a efetividade da terapia miofuncional associada à cirurgia no tratamento da anquiloglossia. Eles trabalharam com 11 estudos, 3 relatos de casos, 5 estudos observacionais e 3 ensaios clínicos randomizados. A amostra se compôs, né, de 799 indivíduos. O problema desse estudo é que ele pega desse bebê de 17 dias até estudos de adultos com 79 anos. Olha só a dificuldade. Eles não comparam, eles vão falando, né, desse trabalho que analisou a efetividade da terapia. O que eu fiz aqui para vocês? Eu trouxe alguns resultados de estudos, né, primários que trabalharam com bebês, só para vocês terem uma ideia do que foi que melhorou. E sobre os bebês, eles viram os protocolos de avaliação mais usados nos estudos, tá? Que foi a avaliação para a classificação do freio foi Corilos, aquela que eu falei para vocês que vem, né? De acordo com a inserção do freio, de acordo com a espessura, né? E para funcionalidade, para movimentação, eles usaram o protocolo Bristow, tá? Então, olha, esse primeiro estudo de Ferres e Amati, de 2016, trabalhou com ele, né? De 171 bebês, foi um estudo observacional, com bebês de 0 a 13 meses de idade. Eles trabalharam e viram, né, nos estudos, nesse segmento, que os bebês que tiveram, então, a terapia miofuncional, melhoraram tanto na duração da amamentação, da dor da mulher, como no ganho de peso dos bebês. Esse outro de Baxter, né, de 2020, trabalhou com N de 37 bebês de 0 a 13 meses também. E também perceberam melhora do sono, da mastigação e da alimentação de modo geral. Esse outro, de Pastor Vera, que é um estudo espanhol, de 2017, trabalhou com ele de 61 bebês de 0 a 6 meses. Aí foi só na época, né, da amamentação. Viram melhorias na eficácia e conforto da amamentação com esse trabalho de terapia miofuncional. Então, de um modo geral, o trabalho de terapia miofuncional durou cerca de 4 semanas, na maioria dos artigos que falaram desse acompanhamento. 4 semanas, gente, se você está vendo a dupla uma vez por semana, significa 1 mês de trabalho, certo?
4 sessões, que é bem razoável. Em geral, na clínica é mais ou menos isso que eu gasto. É claro que se tem uma dupla que a mãe está mais machucada, que o bebê já tinha bicos, né? Que a coisa se estendeu para complementação, aí a gente vai ter que estender um pouco mais para seguir essa dupla até eles ficarem bem. Mas no geral, né? Fazendo uma consulta de diagnóstico e um segmento, é isso mais ou menos que eu gasto, de 4 a 5 sessões, tá? Por isso que quando a gente fala que é aquele pacote engessado, que geralmente a gente fala, né? A gente olha as pessoas falando, é 10 sessões, né? Tem que ser 10 sessões. Sabe, um pacote fechado não existe isso. A gente vai avaliar caso a caso, tá? Bom, aí eles falam também, né, que a literatura, perto de todos esses estudos aí que eles avaliaram, traz pra gente que realmente, né, a frenotomia precoce, em casos graves, né, de anquiloglossia, vai ser o melhor. Porém, continua a polêmica, né, nos casos de graus leves e moderados, que foi o que eu falei para vocês. Porque quando é muito sério, gente, quando é muito grave, provavelmente vai ter algum sintoma, né, ou do bebê, ou da mulher, ou da amamentação, ou da dor, enfim. Agora, esses casos moderados, às vezes é uma dorzinha que melhora com o tempo, às vezes é uma dor na pega que passa depois, o bebê tá bem, tá ganhando peso, por isso que a gente fica muitas vezes em dúvida, né? E que nesses casos é essencial o trabalho de uma equipe multidisciplinar, conforme mostra essa revisão. Que existem casos de resultados muito satisfatórios sem cirurgias, né? Onde essas variações foram leves ou moderadas, né? Eles viram também que em prematuros, onde a terapia miofuncional e orofacial resultou em grandes melhoras nesse grande de peso, tá? E como conclusão, embora a cirurgia seja mais eficaz do que a terapia miofuncional, quando comparados em tratamentos isolados, melhores resultados podem ser alcançados se ambas as técnicas forem então combinadas. Então é claro que a gente não vai deixar de fazer uma cirurgia quando for preciso, mas o que nós precisamos fazer é associar um trabalho de equipe aí para ter uma melhora, tá? E esse é um outro trabalho, né, de um programa interdisciplinar que foi implantado na Nova Zelândia, também para tratamento da anquiloglossia. No início, eles usavam o protocolo Bristol e já a partir de um resultado de 5, né, daquele score final de 5 ou menor, eles já indicavam para cirurgia. Com o passar do tempo, eles foram melhorando, eles foram aprimorando, eles começaram em 2015, como vocês estão vendo aí, e foram indo, caminhando, né, 2016, 2017, eles constaram depois de algumas alterações, né, eles fizeram um programa de apoio à amamentação, trouxeram outros profissionais para a equipe, capacitaram as equipes de saúde para fazer esse diagnóstico, para fazer também seminários, informações, tanto para os profissionais quanto para o público em geral, tá? E diminuíram o limiar de encaminhamento para a cirurgia. Eles começaram a encaminhar, então, crianças, né, bebês, com esse score final do Bristol menor ou igual a 4. Aqueles de 5, eles viram que eles tinham outros resultados melhores quando a equipe trabalhava. E também tiveram uma grande redução, né, em 2 anos, de indicação da frenotomia. Olha só. Então, gente, nós realmente precisamos pensar nisso, não é? A gente precisa pensar muito quando que a gente vai encaminhar para uma cirurgia. A gente precisa ter certeza desse diagnóstico, tá? Outra questão importante é falta também de consenso quanto ao tratamento cirúrgico. Até hoje a gente também não sabe qual a melhor técnica a ser empregada, qual o melhor instrumento para a cirurgia, qual o melhor momento para ser realizada. Eu não falei para vocês que a gente precisa considerar todas essas questões, que tem casos que tem que ser imediato, tem outros que tem que ser depois. Existem alguns serviços, né, e algumas academias, a Academia do Canadá, a japonesa, por exemplo, que criticam, a americana também, que critica a triagem universal para esse tipo de problema. Porque é aquilo que eu falei para vocês lá no comecinho da aula, né? Quem procura acha. E será que o momento melhor para um diagnóstico é quando o bebê nasce? Será que logo após o nascimento é o melhor momento para a gente já levar um recém-nascido para operar uma língua? Não, né? Eu acredito que não. Se a gente puder ter essa dupla, né? Começando a ter vínculo, começando a ter intimidade, essa mãe sendo orientada no manejo, né? Claro que vai ser muito melhor. Tem casos que não há possibilidade, o bebê está com tanta dificuldade que vai ter mesmo que fazer. Mas é mínimo, são mínimos os casos assim, gente. A maioria é moderado, a maioria vai precisar de uma ajuda primeiro, de um acompanhamento depois também, né?
Bom, então, esses termos, né, das cirurgias também não foram muito bem definidos ainda, tá? A gente tem frenotomia, frenectomia, frenuloplastia, tem artigos que falam que é um tipo de corte, mas não é. Depois você vai ver na metodologia que foi outra coisa, né? Então, para recém-nascidos, o que se usa mais é a frenotomia, que é um corte bem simples, né? Em geral, conhecido como uma técnica menos invasiva, e a cicatrização é por segunda intenção, ou seja, não vai ter sutura. Mesma coisa a frenectomia, porém na frenectomia já existe uma excisão do frênulo, tá? Ele vai ser mais retirado aí. No caso da frenotomia é só um corte. E a frenuloplastia envolve já, aí é uma técnica mais invasiva e há uma excisão envolvendo sutura, porque aí realmente é uma remoção do freno, às vezes de tecido em volta, e tem que ter sutura, senão vai ter um sangramento mesmo, tá? E para o recém-nascido se recomenda uma técnica menos invasiva, sem sutura, porque às vezes a própria sutura, o incômodo que isso traz para o recém-nascido desmama o bebê. E a gente está querendo justamente que ele não desmame, a gente está fazendo isso para melhorar a amamentação, então a gente não pode usar uma técnica agressiva, né? Hoje em dia a gente vê muito isso, casos assim. Eu já tive vários casos que profissionais que não estão habituados a trabalhar com bebezinho fizeram sutura e os bebês já chegam para a gente desmamados, tá? Então vamos encaminhar também para profissionais que tenham prática e habilidade para trabalhar com bebês, tá? E as técnicas também podem ser variadas de acordo, né, com o tempo operatório, com o que eu preciso naquele caso, né? Algumas técnicas têm uma vantagem, outras desvantagens. E o importante é que realmente o profissional consiga ter habilidade naquele instrumento que ele utiliza, consiga utilizar uma técnica correta e traga a movimentação do terço anterior da língua. Porque o que adianta também eu fazer uma coisa, um cortinho tão pequeno que o bebê sai da maternidade ainda com uma restrição de movimento. Isso é outro problema que a gente também encara no desafio aí do segmento, tá? Tem casos que a família tem certeza que já fizeram, né? Porque falaram para a família, olha, nós vamos fazer, precisa soltar a língua, a família vê, concorda. Ah, ok, vamos fazer. Mas o corte é tão minúsculo, é tão pequeno que não resolve o problema do bebê. E a família está achando que foi resolvido. Outra coisa muito, muito importante que vocês também precisam bater o pé, gente, que pelo menos assim em São Paulo e Brasil afora, estão fazendo, né, cirurgias em bebês sem uma avaliação prévia do pediatra. Isso é um absurdo, né? Como é que a gente pode ter um bebê que saiu da maternidade, eu não sei nem que peso tem, não sei direito se esse bebê tá bem, né? Se tá com alguma intercorrência além da dificuldade de amamentação, sem passar pelo pediatra e vou submeter já o bebê a uma cirurgia? Não, né? Então, tudo tem que ser planejado, tem que ser casado, tem que ser discutido, né? E as técnicas variam, né? Com cirurgias feitas com os instrumentos térmicos, que pode ser o eletrocautério, ou laser, né? Cirúrgico com alta potência, que geralmente o laser diodo, né? Tem alta potência e traz resultados positivos, não é? Cirurgia feita com instrumentos de corte a frio também é possível, as tesouras cirúrgicas, as tesouras especiais ou um bisturizinho, né, com lâmina fria também. E é importante, então, considerar a experiência e a habilidade desse profissional, porque também não adianta um profissional que não teve capacitação em laser, que só usa tesoura, de um dia para o outro começar a operar com laser. Também não vai dar certo, né, gente? Então, para tudo, a gente precisa ter prudência, precisa ter habilidade, precisa ter capacitação, principalmente para uma cirurgia dessa. Outro aspecto bem polêmico é a questão da massagem na ferida, né? Muita gente ainda orienta a massagem diretamente na ferida, né? Com a ideia de que isso possa não trazer recidiva, não trazer aderência dessas estruturas. Esse estudo, tá, gente, foi feito de uma forma, porque nesse serviço, ele era um hospital pediátrico com departamento cirúrgico, né? Os cirurgiões faziam, eram 5 cirurgiões e 3 deles acreditavam, né, que era importante fazer essa manobra, dessa massagem. E 2 achavam um absurdo e não recomendavam a prática. Então, eles já tinham isso por natureza no serviço, eles só fizeram um acompanhamento para colher os dados, mas eles já tinham essas condutas, né? Não foi uma coisa que foi implantada, já era assim. Então, esses casos vinham para eles, para os cirurgiões, após, né, o diagnóstico, um manejo prévio sem melhora, né, em relação à amamentação. Então, eles faziam todo um trabalho lá, tinha consultores no hospital, especialistas, faziam manejo, tinham certeza de que realmente essas questões da amamentação estavam diretamente relacionadas com a anquiloglosia. Bom, então eles faziam a frenotomia, o procedimento era uniformizado
todos eles faziam o mesmo tipo de procedimento com os bebês. Os bebês mamavam imediatamente após a cirurgia e os bebês ficavam 1 hora na clínica para observação, ver se tinha alguma intercorrência, alguma hemorragia, alguma coisa. Então, alguns profissionais encaminhavam, né, faziam esse encaminhamento dessa massagem diretamente, o dedo na ferida, tá? Todos os dias, esfregando mesmo a ferida, né? 24 horas, né, durante 7 dias, pelo menos 2 vezes ao dia. E o outro grupo não indicava a massagem. Então, eles queriam ver se havia recidiva, se havia readerência no grupo que não faziam e também ver se havia melhoras na amamentação. Bom, não deu associação dessa massagem para melhora de recidiva, nem de amamentação e pior, teve casos, né, de pais e duplas que começaram no grupo de que fazia massagem, pararam de fazer porque o bebê chorava muito ou eles acharam muito complicado de fazer isso e acabaram passando para outro grupo. Então, também teve viés esse trabalho, né? Mas é importante, gente, é que não há evidências científicas que sustentem essa prática, nenhuma evidência. Se não tem nenhuma evidência, nós não vamos torturar um bebê passando o dedo diretamente num corte que acabou de ser feito, não é? Sem resultado nenhum. Não vamos fazer isso. Pensando que a anquiloglosia por si só, né, já é um grande desafio, né? Vamos pensar numa dupla aí que o bebê tá com anquiloglosia, pega mal, mama mal, chora sem parar, a mãe vai embora para casa com orientação para tirar leite, para dar complemento para esse bebê, né? Uma mãe que está fragilizada, num puerpério imediato, né? Com todas aquelas alterações hormonais que a gente sabe, privação de sono, a família muito cansada, se adaptando, né, à chegada em casa, com um bebezinho que não para de chorar, que não mama direito, que não está ganhando peso, já é muito difícil essa situação. E o bebê agitado, com fome, né? Então, esse bebê fez lá a consulta com o pediatra chegou à conclusão que não dá para ir assim para a cirurgia, ele vai precisar de uma complementação. Olha que caso desafiador. Então, vamos então tentar aí uma forma melhor, sem mamadeira, para que esse bebê consiga receber um complemento. Porém, o que está acontecendo hoje? Muitos profissionais orientam a família. Olha, tem que dar um complemento, pode usar mamadeira, não use a mamadeira, pode usar o copinho, pode usar uma colherzinha, uma colher dosadora, pode colocar a sonda no dedo e fazer a técnica de finger feeding. Só que assim, gente, existem muitas formas de fazer todas essas técnicas, formas corretas, formas erradas, né? A gente precisa analisar os prós e contras em cada uma dessas técnicas para aquele bebê, para aquela família. Às vezes a melhor forma é uma colher, às vezes a melhor forma é um copinho. A família não consegue dar, vai dar certo? Não, né? A família se estressa, o bebê chora demais, eles não conseguem dar o leite, o bebê desperdiça tudo. Gente, não é muito fácil dar um copinho, dar uma colher para um bebê que não está ganhando peso e chora sem parar, não é fácil, né? Se eu não fizer na prática e essa família souber realmente administrar, às vezes a mãe recebe orientação na maternidade, fizeram lá com ela uma vez, mas ela também não entendeu, ela não fez na prática, ninguém viu ela dar, ela vai para casa e ainda passa essa informação para uma babá que vai ficar com o bebê, olha, é muito difícil dar tudo certo, né? E aí a preferência sempre será leite materno ordenhado, né? E quanto mais o bebê puder ir para o peito, não suspender a mamada, claro que vai ser melhor, né? Agora, por que eu tô falando isso tudo para vocês? Porque, gente, hoje em dia está acontecendo muita heterogeneia com essa história de complementação, né? Infelizmente, falta orientação, as equipes são muito fragmentadas, como eu disse, cada um fala uma coisa, às vezes tem mães que nos procuram hoje que já passaram por 5, 6, outro dia eu atendi uma que tinha passado por 7 consultores, 7. A equipe do parto, depois consultora pós-parto que ela contratou particular, não foi nenhuma nem duas, já foram logo umas 4, aí foi numa primeira fono, eu já era a segunda fono que ela procurava, ou seja, muita gente dando muita informação e sem conversar, né, sabe? Tudo isso, gente, se for feito de uma maneira inapropriada, esses toques, né, inapropriados, o fluxo aumentado, essas fotos que vocês estão vendo aí, né, do finger feeding, que quando a gente coloca uma sonda no dedo do bebê para dar comida, né, leite para esse bebê, isso pode interferir muito no aprendizado do bebê, muito. Eu sempre falo que qualquer coisa que adentre a gengivinha do bebê para dentro da boca e traga leite, traga fluxo, modifique a sucção, vai causar um efeito. Pode ser um efeito positivo ou negativo. Essas duas fotos aí que vocês estão vendo, né, do dedo na boca, estão completamente inadequadas, foram fotos da internet, tá?
e que provavelmente vai dar problema. Essas técnicas, né, que a gente coloca o dedo na boca do bebê, devem ser realizadas pelo fonoaudiólogo. Geralmente são técnicas onde a gente utiliza baixos volumes de leite, muito pouco, com bebês graves, com bebês que estão precisando de realmente uma reabilitação. Ela foi desenvolvida, essa técnica, para trabalhar com bebês na UTI, bebês com falhas severas de coordenação entre sugar, deglutir e respirar, né? Muito provavelmente bebês neurológicos, bebês prematuros extremos, não é? E não deve ser aplicada como método de alimentação. Isso está errado, gente, tá? E aí, quem deve trabalhar com isso realmente é o fonoaudiólogo. A gente pode causar um problema maior no bebê que ele não tinha, né, antes de usar esse tipo de coisa, tá bom? E por que eu estou falando isso? Porque tem aumentado, também não se fala muito hoje em dia nessa questão do estresse tóxico de um bebê, né? Esses estresses, né, acontece essa situação estressante quando o bebê ele passa por situações atípicas, né, na forma constante e repetida por um longo período, sem apoio de um adulto, de um cuidador que consiga acalmá-lo, que consiga organizá-lo, né? Geralmente negligenciando as suas dificuldades, as suas necessidades, né, básicas, como fome, frio, sede, ou então esse bebê é exposto a uma violência, né? Por exemplo, se esse bebê está no hospital e ele é constantemente manipulado, ele tem sonda, ele tem picada, ele tem exames, para ele é uma violência. Então a gente tem que fazer isso com muito cuidado no hospital, com muita cautela, acalmando o bebê, dando colo, ajudando o bebê a se organizar, porque ele está numa situação hospitalar, não tem o que fazer, ele vai ter que ser picado mesmo, ele vai ter que ser passado uma sonda, mas existem técnicas para isso. Agora, se tá difícil se alimentar e todo mundo começa a enfiar o dedo na boca do bebê e esse bebê começa a reagir, essa ativação, né, excessiva, prolongada desses sistemas de resposta a esse estresse, né, preparam o corpo para lidar com uma ameaça. O bebê fica como se ele estivesse sob um perigo, sobre uma ameaça, como se você estivesse numa selva e a qualquer momento você precisasse correr de uma onça, de um animal, então você fica com aumento de frequência cardíaca constante, de frequência respiratória, pressão arterial, você tem aumento da adrenalina, do cortisol, não é? A gente está naquele estado de alerta, sem relaxar, sem dormir direito, sempre agitado. É um período muito crítico de formação, né, de todo o desenvolvimento neurofisiológico desse bebê. Os primeiros 1000 dias, a gente sabe que nessa época, se algo vai mal, né, e se dispara esse choro e o bebê não é atendido, ele pode ter um problema grave, ele pode ter uma irritação extrema, ele pode perder peso, ele pode ficar apático, ele pode ter perda, inclusive, de sinapses cerebrais por conta disso. Isso é muito sério, gente. Então, esse estresse crônico, tá? Ele pode, no futuro, inclusive, trazer problema de pressão arterial, doenças cardíacas, diabetes e até depressão. Imagina um bebê que vive uma situação desafiadora na alimentação e toda vez que ele vai se alimentar, ele vive um estresse. Eu estou falando isso, não é à toa. A gente tem visto casos agora, chegando para a gente nas clínicas, já não é de hoje, com aversão oral. Infelizmente, bebês com muita sensibilidade a toques na região oral, interferindo no processo de alimentação, bebês que recusam muitas vezes a alimentação, vão para o peito, choram, ficam muito irritados, não conseguem fazer uma pega correta, reagem à manipulação oral, né? Enfrentam dificuldades, assim, se arqueiam para trás, não conseguem mamar em qualquer lugar, não conseguem mamar mesmo com fome. São bebês que muitas vezes mamam só dormindo ou quando estão sonolentos, porque eles conseguem relaxar um pouco e fica um pouquinho mais fácil, mas geralmente nem outros objetos, às vezes nem mamadeira esses bebês conseguem mamar. São casos muito graves, gente, e que estão sendo, né, infelizmente, eu estou falando de bebês normais, não estou falando de um bebê que ficou com uma internação prolongada, não estou falando de bebê prematuro extremo, não estou falando de bebê mal formado, estou falando de bebês que tiveram parto lindos, maravilhosos, com uma equipe incrível de parto e que no pós-parto chegam para fono com 3 meses nessa condição. O que está acontecendo? É esse excesso de manipulação oral, é muita gente enfiando o dedo na boca do bebê sem saber o que faz. Com certeza são pessoas não preparadas para isso, que não são fonoaudiólogos, que tentaram ajudar, entre aspas, e só prejudicaram o bebê. Por isso que a gente está falando, muito cuidado com essas técnicas de complementação. Precisa de complementação? O que significa isso, gente? Que o bebê não aprendeu a fazer uma extração correta, não sabe fazer. Ele provavelmente já tem uma disfunção oral aí.
Então precisa do quê? De um trabalho apropriado, precisa de um fonoaudiólogo nessa equipe. Não dá para achar que um consultor de amamentação, que uma enfermeira obstétrica vai resolver esse problema, porque não é da área desses profissionais, não é? Cada um no seu pedaço. Aí sim a gente vai ter um bom trabalho de amamentação. Outra coisa que está aparecendo muito hoje em dia são distúrbios alimentares pediátricos que envolvem tudo isso, né? Mediante toda essa questão de toques, né? O bebê fica muito sensível, né? Os DAPs, como a gente chama, esses distúrbios alimentares, hoje em dia, né, precisam de uma reabilitação e muitas vezes longa, de fono, de nutricionista, né? Aparece bastante bebês também com já pequenos, né, muito novinhos, com 7, 8 meses, com muita sensibilidade em texturas, né? Bebês muito seletivos, bebês que não têm história para isso, gente. A história foi dificuldade na amamentação. Sabe lá Deus quantas vezes tentaram enfiar esse bebê no peito, quantas vezes forçaram a cabeça desse bebê, que eu já vi isso acontecer várias vezes, já vi mãe relatando, já vi mãe que foi parar em psiquiatra por conta dessas questões, por conta de um exagero de gente querendo ajudar e que não ajudou, que não viu o limite entre parar, encaminhar a mãe para um psiquiatra, às vezes psicólogo, encaminhar o bebê, e aí o bebê fica com essas consequências. Isso é muito sério. Eu acho que pouco se fala sobre o bebê como um sujeito, né? A gente, infelizmente, só percebe a dor do bebê quando é um desconforto, né, corporal ou uma patologia, né, algo assim. O bebê chora porque está com dor, mas a gente vê um bebê chorando no peito, a gente insiste. Por quê? O bebê também está mostrando uma resposta. A gente precisa falar sobre isso, tá? Então, concluindo toda essa aula, né, e a pergunta inicial era quando se encaminhar para a cirurgia. A gente vai ter que tomar muito cuidado com vários aspectos que foram apontados então aqui para encaminhar esse bebê para a cirurgia, né? A gente vai ter que ter em mente que todos os freios, né, são muito diferentes. Entre as pessoas, eles têm uma gama de variação, como eu falei. Leiam aquele artigo, estudem o assunto, porque é sério, né? Então a gente precisa saber primeiro aplicar um bom protocolo, fazer um bom diagnóstico assertivo, entender de anatomia, entender de movimentação da língua, né? O que se espera naquela idade também do bebê, ter prática para poder começar a fazer um diagnóstico do freio, né? Da amamentação, lembrando que mamas e mamilas também são diferentes e precisam de um trabalho para que esse encaixe dê certo, né? Outra coisa importante é que cada caso precisa ser avaliado individualmente, não é? Aquela família tem uma demanda, aquela mulher, né, a rede de apoio que ela tem, isso é muito importante. Então, o manejo clínico sempre, sempre vem em primeiro lugar. Não é o protocolo que vai falar se vai para a cirurgia naquela hora, se não vai, não. A clínica sempre impera, né, gente? O mais importante é a tua experiência clínica. E como é que eu vou adquirir essa experiência? Fazendo um curso? Começando com curso, fazendo um outro curso, discutindo o caso, tendo uma rede de profissionais que trabalhem bem, que você confie, que você tenha certeza que faça um trabalho correto, um trabalho ético, né? Para que você possa ter uma rede de apoio. Tá difícil com a mama? Vamos ter, então, bons consultores, vamos ter bons enfermeiros de apoio. Tá difícil com a boca do bebê, com as questões orais? Vamos ter fonos que eu possa encaminhar. Né? Mas já tem mães que se desequilibram muito fácil, que entram num blues muito sério. Eu preciso de um psicólogo também nessa equipe. Eu preciso ter um osteopata também, né? Que eu confie, que faça um trabalho em conjunto. Então, gente, a melhor coisa é um trabalho interdisciplinar, né? E com manejo da amamentação. Isso é muito importante, que todos os profissionais que atendam essas duplas também entendam de amamentação, para que a gente possa tomar a melhor conduta, o melhor caminho, e os bebês não sejam sacrificados como a gente tem visto hoje, né? Vítimas de sobrediagnóstico, vítimas de iatrogenia, tá bom? Então, essas são as ações que a gente fez, que eu falei para vocês no começo da aula. São ações, então, do Ministério da Saúde, onde nós, lá do Instituto de Saúde, que é esse instituto que eu trabalho, essa é a equipe inicial, né, que trabalhou nas primeiras ações, e daí a gente chamou vários consultores depois, como eu falei, para construir as notas técnicas que vocês já devem ter visto, estão todas disponíveis, né, na internet. A gente fez um primeiro curso piloto para capacitação dos profissionais do SUS, foi em São Paulo. Essa foto foi tirada lá no Hospital Leonor Mendes Barros, onde nós formamos então a primeira equipe, testamos o curso piloto, formamos a primeira equipe, modificamos algumas coisas no curso e abrimos para alguns estados, demos cursos em vários estados do Brasil, até 2021, daí estoura a pandemia,
os cursos são suspensos, nós tivemos que refazer o curso de forma EAD, gravamos as aulas, né? Trabalhamos também nesse meio tempo aí com a adaptação transcultural dos instrumentos, como eu falei para vocês. E hoje em dia nós temos um curso então disponível, tá? EAD, que está no portal da Fiocruz. A última nota técnica que foi publicada foi 2023. Para vocês acessarem, é só colocar no Google, nota técnica conjunta de anquiloglossia 24, vocês vão ver. Sempre que vocês forem utilizar alguma nota técnica do Ministério da Saúde, vale a última, tá? Que é a mais atual. E aí o curso tá, então, como eu disse, gratuito, ele tem 40 horas, são vários profissionais falando sobre esse assunto, falando de anatomia, falando de desenvolvimento orofacial, tá? Sobre também as questões aí que a gente vê de particularidades nos casos, tem pessoal do banco de leite que apresenta diferentes casos, casos mais severos, casos mais moderados e como foi feita a conduta para que vocês pensem também, saibam tomar decisões, tá bom? Basta vocês fazerem então um cadastro no portal, vocês entram aí, ó, Portal de Boas Práticas da Fiocruz, se cadastram e vocês vão entrar no curso e começar a fazer. São vários módulos, cada módulo no final tem uma avaliação que diz se vocês estão aptos para passar para o próximo e ao final do curso vocês recebem então uma certificação do Ministério da Saúde, tá bom? Tenho muito orgulho, né, em dizer que a gente coordenou esse trabalho lá no Instituto, junto com uma equipe. E deixamos para vocês, então, as referências, está aqui, que foi apresentado também agora no Congresso Brasileiro, com o lançamento deste livro que eu queria mostrar para vocês, que é um livro, né, que justamente porque é tão desafiador, né, esse tema chama Desafios, né, na atuação em freios orais com enfoque na amamentação, tá bom? Quem tiver interesse em adquirir, pode entrar em contato direto com a editora Tota, vou deixar para vocês também o contato, o telefone, caso vocês queiram, eles entregam, tá? E é um curso que ficou uma edição muito legal, foi o maior sucesso aqui no Congresso, na Paraíba, ficamos muito felizes em participar, né, do Congresso, porque ele tem figuras coloridas, ele tem casos, ele ilustra muitas coisas que eu disse aqui para vocês, desde o diagnóstico, a cirurgia, os casos clínicos, tá bom, gente? E foi coordenado por mim e pela Adriana Mazzoni, que é uma odontopediatra, também tutora do Ministério da Saúde nesse assunto. Tem esse outro livro que eu também recomendo fortemente, ele traz muitas referências na área de amamentação. Eu coordenei junto com o professor Marcos Renato, tá? Também está disponível, só que esse pela editora Guanabara Kugan, né? Que também acho que vocês já conhecem, é um livro que já está na 5ª edição, não é a primeira, né? E trouxe algumas referências também que eu citei durante a aula. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham aproveitado, aproveitem o conteúdo, esses são os meus contatos, fico à disposição caso alguém tenha alguma dúvida, queira mandar um e-mail, tá bom? Entrar em contato. Muito obrigada pela oportunidade, queria agradecer bastante também a pediatra Socorro que me convidou, né, em nome aí da sociedade de vocês, de pediatria, tá? E é uma honra poder apresentar algumas dos nossos trabalhos aqui.